A paz do Senhor, meu irmão e minha irmã, você que neste momento está me ouvindo através deste áudio, que a glória, que a paz, que a misericórdia, a benignidade, a mansidão, a temperança, a fé, a bondade do Deus soberano esteja sobre a vida de cada um de vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos meditar sobre a palavra do Senhor. Aliás, essa palavra a qual o apóstolo, Paulo fala aos Efésios, que é um cuidado a qual nós temos que tomar. Está escrito em Efésios, capítulo de número 6. Aqueles que já leram essa mensagem já sabem mais ou menos qual é, que tipo de mensagem é a armadura de Deus, Então vamos ler para que a gente não venha perder tempo. Versículo de número 10 diz o seguinte: não temais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade, e vestida a coroaça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho, na preparação da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho. Essa palavra é uma palavra a qual eu creio que todos os cristãos ele conhece essa palavra. Aqui é o apóstolo Paulo, ele dando um alerta ao povo de Efésios, o que eles deveriam fazer para eles poderem enfrentar os nossos inimigos invisíveis, que são os demônios. No versículo de número 10, ele diz: não temais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
o primeiro alerta que o apóstolo Paulo pede para os Efésios, e também isso serve para todos nós, que hoje também lutamos contra todas as forças inimigas, através das orações, do jejum, através da pregação do Evangelho. Sabemos que os nossos inimigos espirituais, ele não gosta, e é claro que ele vai vir contra a gente com todas as forças. Mas o Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, pede para que a gente venha o quê? Nos fortalecer. E como é esse fortalecimento? Repito, através de oração, através do jejum, através da busca do revestimento de poder que é dado pelo Espírito Santo, e também fechando todas as brechas para que o diabo ele não venha encontrar brechas, que felizmente muitas vezes eu posso até incluir nós, eu também posso até me incluir. Muitas vezes nós damos brechas ao diabo através de palavras, de atitudes, através de contendas, enfim. Isso é uma coisa a qual não é fácil para nós cristãos, porque é um autocontrole que nós temos que ter para que a gente não venha dar brecha a Satanás. Então, o revestimento que o apóstolo Paulo está se referindo é justamente oração, jejum, a busca de poder e a meditação na palavra do Senhor. Então isso faz com que os cristãos se fortaleçam contra os inimigos espirituais. Já no versículo de número 11, é justamente isso que eu acabei de falar, que ele diz, olha, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Será que o nosso inimigo invisível, que é Satanás, ele só tem uma armadilha? Não, ele tem várias. Em qualquer canto a qual nós imaginarmos, Satanás, ele pode entrar. Muitas vezes, através de contendas, de brigas, pode armar ciladas para que a gente venha cair. E se a gente não souber quais são essas ciladas de Satanás, a gente cai muito fácil. É por esse motivo que o Espírito Santo nos alerta. Muitas vezes Satanás coloca um contra o outro. Muitas vezes é por causa da inveja, da fofoca, da intriga. Muitas vezes Satanás coloca contenda familiar. Muitas vezes é briga de casais, discussões. Tudo isso são ciladas que o diabo arma para que ele venha agir na vida do cristão.
E nós temos que estar firme, conforme o Senhor Jesus fez, quando o Espírito Santo o levou até o deserto, para ser tentado pelo diabo. O Senhor Jesus estava o quê? Estava jejuando, estava cheio de virtude, de poder, e conhecia as artimanhas de Satanás. E o Senhor Jesus conseguiu vencê-lo. Então, nós também temos que ter o conhecimento de tudo isso, mas não fazer aquilo que Ele quer, não fazer aquilo que Satanás quer, que quer ver cada um de nós lutando contra si. E como nós mesmos já ouvimos, e o próprio Senhor Jesus disse, que uma nação que luta contra si, ela auto se destrói. Satanás, ele quer que os cristãos, eles venham lutar contra si, através da contenda, da intriga, da confusão, para que venha haver a destruição. Porque um reino dividido, ele não prospera. Um reino dividido, ele não prospera. Uma igreja dividida, ela não prospera. Uma igreja dividida, ela não dá fruto. Uma igreja dividida, as almas não se convertem. Uma igreja dividida, a igreja não cresce espiritualmente. Ela pode até crescer materialmente, mas espiritualmente não cresce, por causa da briga, da contenda, da inveja. E quanto mais acontece isso, Satanás vai adorando. Então, nós temos que ter um conhecimento para fecharmos essas brechas o mais rápido possível. No versículo de número 12, diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Uma coisa a qual não sei se vocês prestaram a atenção, mas aqui existe, eu posso dizer, há batalhões de demônios. E esses demônios, conforme está escrito, diz que porque não temos que lutar contra carne e sangue. Pronto. A primeira coisa que acontece quando há uma intriga entre os próprios cristãos é de um cristão não querer falar com o outro. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos na nossa mente de que quem fez aquilo foi o nosso irmão, mas na realidade, por trás de tudo isso, existiu a mão de Satanás. Satanás sabe o ponto fraco de cada cristão. Ou você pensa que o diabo não sabe qual é o seu ponto fraco?
Você pensa que o diabo não sabe o lugar que ele pode lhe atingir? Ele sabe. Mas se nós colocássemos na nossa mente e colocasse essas palavras em prática, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, a gente derrotaria Satanás. E olha só, a Bíblia fala que há vários, olha só, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra o quê? Primeiro, contra os principados. Principados são um tipo de demônios. Outros tipos de demônio que são contra as potestades. Quer dizer que existem os principados e também existem as potestades. E também existem os príncipes das trevas destes séculos. E também existem as hostes espirituais da maldade que sobrevoa aos lugares celestiais. Então, aqui há vários tipos de demônio. Cada demônio desses aqui, vocês pensam que eles agem com discordância? Não. Satanás, ele age com concordância. Aliás, Satanás, quando ele vai atacar um cristão, ele não chega de repente. Ele antes planeja. Há um planejamento. Há uma, vamos dizer, uma ideia. Ele fica planejando como atacar. E o lugar que ele vê, que é o lugar aonde é mais fraco, é lá que ele vai atacar. Mas infelizmente, como eu disse, nós achamos que é o nosso próximo. E aí, deixamos de falar com o nosso próximo, paramos de falar com o nosso próximo, mesmo nós sabemos que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Repito, os cristãos que era para estar unidos fazem desunião, porque dão brechas, Satanás, dão brechas ao diabo. E Satanás ama isso. Satanás adora isso. Enquanto nós não colocarmos na nossa mente que a nossa luta não é com o nosso próximo, mas sim contra os espíritos malignos, aí nós vamos conseguir vencer as brigas, as contendas, as ciumeiras, tudo isso. E infelizmente existem pessoas que parece há anos que estão dentro da igreja. Tem pessoas que estão há 10 anos dentro da igreja, há 15 anos dentro da igreja, 20 anos dentro da igreja, 30 anos dentro da igreja, 40 anos dentro da igreja, mas ainda continua caindo nas astutas ciladas de Satanás.
O Senhor Jesus, ele fala em Mateus 5, no Sermão do Monte, ele diz: bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão reconhecidos como filhos de Deus. Quem são os pacificadores? São aqueles que buscam a paz. Eu posso até estar certo, eu posso até estar errado, mas para que eu não venha dar brecha a Satanás, eu vou chegar para o meu irmão, para a minha irmã, e vou dizer: me perdoe, se eu fiz isso, se eu fiz aquilo, mesmo eu estando certo, mesmo eu estando errado. Mas se nós somos o Filho de Deus, se nós somos reconhecidos como filhos de Deus, era essa atitude que nós deveríamos tomar. Porque se nós não tomamos essa atitude, nós não somos reconhecidos como filho de Deus. Aliás, nós não somos filho de Deus, porque no Sermão do Monte diz: bem-aventurados são os pacificadores. Os pacificadores são aqueles que buscam a paz. Mas Satanás quer guerra, Satanás quer intriga, e isso era para aqueles que estão há mais anos dentro da igreja, já ter esse conhecimento, já ter isso em mente, já saber das astutas ciladas de Satanás, principalmente quando nós começamos a fazer a obra. Nós devemos ficar conscientes de que o diabo, ele vai se levantar de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro. Nós apenas temos que parar e perceber qual é o lugar que Satanás vai se levantar, para que a gente venha estar preparados. Mas por que a gente cai? Por que muitas vezes a gente cede? Porque nós não estamos revestidos, porque nós não estamos revestidos com a armadura do Senhor, e com isso nós estamos vulneráveis aos ataques de Satanás. Versículo de número 13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Irmãos, irmãs, uma vez, isso já faz um bom tempo, uma obreira de uma igreja tinha uma pessoa que estava ali para se batizar. Essa pessoa era muito teimosa, e essa obreira pedia para ela ficar na fila. Olha, fica na fila, por favor, não saia da fila. Não, mas eu quero bater foto. Não, mas não pode. E essa pessoa teimava. E sabe o que foi que ela disse? Ela falou o seguinte: olha, sabe uma coisa? Eu prefiro sair daqui do que ficar aqui e pecar contra o Espírito Santo, porque eu não vou quebrar a minha cabeça com essa mulher não. Porque se eu ficar aqui, eu vou me zangar, eu vou me irar e eu vou entristecer o Espírito Santo. Então,
para que eu não venha entristecer o Espírito Santo, eu vou sair. E ela saiu daquele lugar. Depois que aquela mulher saiu de lá, ela voltou. Ela voltou. Por quê? Porque ela tinha a sabedoria do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele nos dá sabedoria justamente para isso. Para isso. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Ela resistiu. O diabo queria que ela se voltasse contra aquela mulher, que ela perdesse a cabeça com aquela mulher, que ela agisse de uma maneira que o diabo iria gostar, mas ela não, ela resistiu ao diabo, ela ficou firme. Muitas vezes tentaram matar o Senhor Jesus dentro dos templos, e o Senhor Jesus saía de fininha. Os apóstolos também, quantas vezes não fugiram? Versículo de número 14 diz: estais, pois, firme, tendo cingido vossos lombos com a verdade. A verdade. E o que é a verdade? É a palavra. Quanto mais nós conhecemos a palavra, mais a gente conhecemos sobre o Senhor Jesus. E aqueles a qual estão há mais tempo na igreja, que era para dar um bom exemplo, um bom testemunho para os novos convertidos, é o que a gente vê fazendo mais coisas erradas. É lamentável de falar isso, mas é a mais pura verdade. Nós não temos que agir dessa forma. Um cristão, ele zela pelo seu testemunho. Ele zela pelo seu testemunho. Mas tem pessoas que dizem: não, mas não foi eu. Eu vou pedir perdão? Não. Estais, pois, firmes, tendo cingido vossos lombos com a verdade e vestida a coroaça da justiça, sendo justo, uma coisa a qual agrada ao Senhor. É um cristão justo, um cristão que pratica a justiça. Calçado os pés na preparação do Evangelho, melhor, na preparação da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo com toda a oração e súplica no Espírito,
e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E existe, infelizmente, pessoas que diz para mim que eu não passo luta. Eu não passo luta. Meu irmão, a própria palavra do Senhor diz, no versículo de número 18, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica, no Espírito, e o quê? E vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É você orar por todos, meu irmão. Mas por que hoje não querem mais orar um pelos outros? Por quê? Por causa dos dados inflamados de Satanás. Por causa dos dados inflamados do diabo. Versículo de número 19 diz: e por mim, olha só, isso é o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo era um homem cheio do Espírito Santo, e mesmo assim ele pedia para a igreja orar por ele. E quem somos nós? Quem sou eu? Será que eu sou mais forte do que o apóstolo Paulo? Será que eu sou mais cheio do Espírito Santo do que o apóstolo Paulo? O próprio apóstolo Paulo pedia para que a igreja, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pela qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Essa é para vocês. Essa é para aqueles que dizem: não, o irmão vai para a igreja e abre apenas o portão e ora e vai embora. Mas você sabia, meu irmão, que quando eu oro ali, eu oro pela sua vida, eu oro pela vida da sua família, eu oro pela vida dos seus parentes, eu oro pela vida dos missionários, eu oro pela vida dos meus familiares. Ah, você não sabia disso? Por que não contam isso? Por que não falam disso? O diabo só persegue, meu irmão, quem desagrada a ele. O diabo nunca vai perseguir aquele que agrada a ele. O diabo nunca vai se levantar com aquele que agrada a ele. O diabo nunca vai acusar aquele que agrada a ele. Ele se levanta com aqueles que desagradam a ele, com aqueles que fazem a obra do Senhor, a qual ele não gosta. Essa é a mais pura verdade. Você acha que o diabo vai se irritar com uma pessoa a qual não ora?
não intercede pelo seu próximo, não intercede pela direção da igreja, pelos missionários, pelos pastores, obreiros. É claro que o diabo vai se irritar, meu irmão. Mas infelizmente muitos não compreendem. É conforme está escrito em Salmos, capítulo de número 18, melhor 118, Salmos 118, a Bíblia, o salmista, ele diz que 118, deixa eu ver se eu acho aqui, 118, versículo de número 8 ao 9, diz que é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. É melhor confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. O teu melhor amigo não é aquele que bate no teu ombro, não. O teu melhor amigo é aquele que ora pela tua vida, é aquele que ora pela tua família, é aquele que ora pelos teus parentes, é aquele que ora pela tua vida, pela minha vida. Até quando nós não vamos colocar isso na nossa mente, no nosso coração? Será que sempre nós vamos olhar para o nosso irmão e vê-los como inimigos? Que tipo de cristão nós somos? Tipo de testemunho nós estamos dando para os novos convertidos? Não é à toa que o próprio pastor Júlio de Souza disse que existem muitos pastores, existem muitos dirigentes, existem muitos obreiros que precisam fazer um curso de reciclagem, porque o que eles aprenderam se esqueceram completamente. Se esqueceram daquilo que aprenderam. Essa é a palavra, meu irmão. A nossa luta não é contra a carne e não sangue. Fique na paz do Senhor Jesus.